capítulo de número 2, página 8. Então você aí de casa também pode estar acompanhando, tá bom? Página 8, capítulo de número 2. Na semana passada nós havíamos terminado a aula falando um pouquinho sobre os requisitos dos diáconos de Atos capítulo 6. Lembra que nós estudamos? Que tinham que ter boa reputação, né? Não riam da minha caligrafia, senão eu meto prova. Tá bonito, pastor. Cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. Mas acompanhe comigo aí a leitura, tá bom? Capítulo de número 2, página 8. O versículo 3 do capítulo 6 de Atos registra 3 requisitos indispensáveis a serem satisfeitos pelos indicados para o diaconato. Requisitos indispensáveis ainda hoje àqueles que são indicados para este ofício ministerial. Esses requisitos são: primeiro, moralmente equipados. Por quê? Porque quando eu falo de boa reputação, eu falo da moral, caráter. E antes de continuar, deixa eu explicar uma coisa. Existe uma diferença entre caráter e temperamento. Que coisa interessante. Deus transforma caráter? Sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. Deus transforma temperamento? Não. O Espírito Santo pode te ajudar a ter domínio sobre o temperamento, a controlar o temperamento, a moderar e modelar o temperamento, mas o seu temperamento continua com você. Quem aqui antes da igreja, antes de ser cristão, era nervoso? Eu era só. E continua nervoso? Depende da situação. Temperamental. É claro que hoje você tem o auxílio do Espírito Santo para te ajudar a controlar esse temperamento. Duas vezes. Exatamente. Mas se você é esquentado, continua esquentado. Lá em casa minha filha fala assim: vovó, hoje minha mãe saiu do espírito. Se você, quem aqui era calmo antes de Cristo, zen, tranquilão? Esse era ele, acho que vai morrer assim, calma. Exatamente, continuará a mesma coisa. Antes de continuarmos, vamos ler um texto, Atos 3. Minha cunhada falou que ia fazer um TikTok comigo. Quando a pessoa de Deus sai do espírito. Atos 3? Dá para fazer. Atos 3, versículo de número 1. 3. 1, 2, 3. Atos 3, você aí de casa, por favor. Atos 3, versículo 1. Quem pode ler em alta voz? Pedro e João subiam ao templo na 9ª hora da oração. A 9ª. Em algumas traduções está escrito assim: Pedro e João subiam juntos ao templo. É isso que o texto diz? Isso. E algumas traduções, não essas mais atualizadas, mas as anteriores, está escrito assim: subiam. Para começo de conversa, aqui no texto, Atos 3, Pedro e João eram os pastores da igreja, eram os obreiros da igreja. Eu te pergunto, analisando o perfil de Pedro e analisando o perfil de João, eles eram iguais? Não. Pedro é aquele que está sempre afoito, fala e não cumpre. Na hora que as coisas esquentam, usa a espada. Eita, coitado do meu filho. Quer cortar o pescoço. Mas quando você repara em João, olha só. Se você pegar a primeira epístola de João, no capítulo 1, a partir do versículo 17, olha o tom do manso João. Ele vai dizer assim:
filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, nós temos veja o tom de pai para com filho. O perfil oposto de João. Imagina se fosse Pedro. Hã? De quê? Se fosse Pedro falando. Claro. É a raça de vibra. Então, agora, se você analisar o texto de Atos 3:1, olha o que o texto está dizendo. Pedro e João, se eles eram opostos, se eles eram diferentes, por que eles estavam juntos? Não só pelo Espírito, mas por causa do amor. O amor que eles tinham em um pelo outro fez, e pela obra, fez as diferenças entre eles desaparecerem. E quando isso acontece, na sequência do texto, Atos 3, na sequência do texto, tem um paralítico. Lembra do texto? Que não tem prata, não tem ouro, mas o que está em mim também está em João. Ó, João é diferente de mim, mas o que está em mim também está nele. Em nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda. Na sequência, olha a sequência que o texto vai dizer. Primeiro, o paralítico se colocou de pé. Segundo, os artelhos, os pés se endireitaram. Terceiro, ele salta. Quarto, ele dá um glória. E quinto, vai para a igreja. Entra dentro da igreja. Qual que é a lição que podemos aprender? Os diferentes. Lembra da pergunta que eu fiz aqui? Quem nasceu na Bahia? Quem nasceu... Porque aqui, gente, são cabeças diferentes. Mas as nossas diferenças diante do coxo não pode existir. Porque o maior propósito aqui é fazer o coxo andar. E a minha diferença com você não pode existir. Pedro e João. Veja que Deus, como eu disse aqui, porque boa reputação fala de moral, caráter. Eu disse que Deus transforma caráter, mas temperamento não. Ele vai ajudar você, através do domínio próprio, com o auxílio do Espírito Santo, a controlar esse temperamento. Mas se você é explosivo, você vai explodir em algum momento. Eita, Jesus. Eu. Então vamos lá. O que isso quer dizer? Vamos imaginar, Deus usa o esquentado e o manso para fazer o paralítico andar, sim ou não? Sim. Vamos imaginar a situação hipoteticamente, pastora. Imaginemos que nós estivéssemos aqui numa reunião de obreiros. E, gente, reunião de obreiros é para lavar roupa suja. Eu não vou com a sua cara, eu não vou com a sua cara, mas no fim termina todo mundo pedindo perdão e dando abraço. Vamos lá, o pau está quebrando na reunião de obreiros. Quem é que tem que entrar em cena? A pergunta que eu faço: é Pedro ou é João? É Jesus? Não. É João. É João. É Jesus na vida de João. João é mais. Por quê? João vai, opa, calma, filhinhos, calma. Agora vamos imaginar a situação que estivéssemos aqui no culto da família. Aí entra um bêbado na porta da igreja. Aí começa a gritar, a xingar todo mundo. Quem é que tem que entrar em cena? Pedro. Não pode ser João. Tem que pegar o cidadão no braço, com respeito, pegar no braço: cidadão, você está atrapalhando o culto, vamos aqui fora. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Existirá situações dentro da obra de Deus que você, que você tem que agir como Pedro, e tem horas que você tem que agir como João. Exatamente. Tem hora que você tem que ser o cordeiro, tem hora que você tem que ser o leão. Aliás, Jesus foi o cordeiro e leão da tribo de Judá. Então, caráter Deus transforma. Acompanhe comigo aí. 3 requisitos. Primeiro, moralmente equipados. Apostila. Moralmente equipados. De boa reputação.
Reputação é aquilo que os outros pensam e dizem de nós, não você. Já viu aquelas pessoas que se vangloriam, se auto em Deus, ou não, que eu sou humilde? Primeiro, já não é humilde. Dizer que é humilde, já perdeu a humildade. Não que eu sou humilde, não, você não é humilde. Se fosse humilde, você não falaria. Exatamente. Então veja bem, reputação não é aquilo que você diz que é aquilo que as pessoas dizem de você. Você está refletindo. Exatamente. O elogio não tem que vir de você. Gente, deixem as pessoas te elogiarem. A partir do momento, você quer saber qual é o momento que você está produzindo? Quando as pessoas passarem a te elogiar dentro da obra de Deus. Eu preciso também deixar bem claro aqui que há duas coisas, até anotar aqui, duas coisas, preste bem atenção naquilo que você vai ouvir. Existem duas coisas que você carregará para o resto da sua vida como obreiro. Duas coisas irão te acompanhar para o resto das suas vidas. Estão preparados para ouvir? Glória a Deus. Vocês nunca escaparão dessas duas coisas. Duas coisas vocês carregarão. Primeiro, críticas. Segundo, elogios. Duas coisas vocês carregarão na vida de vocês: críticas e elogios. Detalhe: as críticas sempre serão maiores do que os elogios. Você pode fazer 99 coisas certas. A errada que você fizer, você jamais se livrará desse estigma. Aliás, as pessoas costumam chamar as outras pessoas pelo nome do erro delas, e não por aquilo que elas já fizeram. A nossa geração é uma geração preconceituosa, não aceita quem erra. É o síndrome, ou é a síndrome do irmão mais velho do filho pródigo. Qual que é o problema do irmão mais velho do filho pródigo? Qual que é o problema dele? O problema do irmão mais velho do filho pródigo, deixa eu só correr por causa do horário, filho. O maior problema do irmão mais velho do filho pródigo é que ele não concorda em conviver com o irmão que errou. Esse é o maior problema da igreja. Errou já é. Já é. Tem um texto que diz assim: chorai com os que choram. Se alegrar, se alegrar. Isso é verdade no nosso meio? Não, não é não. Isso aqui é a maior mentira do nosso meio. É. Aliás, é mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Essa é a grande verdade. É mais fácil chorar com os que choram, porque está na miséria, está acabado, chorando mesmo, vamos chorar. Mas eu aceitar o meu colega sendo abençoado, usado por Deus, aí, irmão, eis o problema. Depende, claro, não é todos, tá? Não é uma questão generalizada. Então, críticas e elogios sempre te acompanharão. As críticas serão muito mais do que os elogios. Agora tem uma vertente aqui das críticas, tá? Quando se há críticas, é porque você está fazendo um bom trabalho. É verdade. Você não pode ficar triste por causa da crítica. Você tem que ficar feliz por causa da crítica. Parece um contraponto, né? Ficar feliz, eu estou sendo criticado, estão falando de mim, é para mim ficar feliz? É. Por quê? Você está produzindo. É verdade. E algo está acontecendo, né? Você está tendo frutos. E ninguém, segundo a Bíblia, atinge uma árvore que não esteja produzindo, gente. Agora tem um detalhe: nunca aceite críticas construtivas de quem nunca te ajudou a construir nada. Eis aí um outro ponto. Elogios. Os elogios têm que vir das outras pessoas.
De vez em quando eu abro o Facebook, pastor, e vejo uns colegas pregadores, eu fico, meu Deus. Teve um que disse, encheu a boca e disse, em um dos cultos aqui no Heliópolis, Eu vi a sua postagem. eu sou o melhor pregador do Heliópolis. Meu Deus. Eu vi sua postagem. Falei, Cristiano, aconteceu alguma coisa lá. Falei, meu Deus, que coisa, coitado de mim, coitado dos outros colegas. Coitado. Ele se mata tanto. É? E ele é o melhor. E ele é o melhor. Autoelogio. É o que Jesus tem que ser falado. Quem lembra exatamente, quem lembra dessa onda de extensão de Gideões? Alguém sabe, conhece o Congresso de Gideões? Sim. Gideões da Última Hora, o famoso congresso? Sempre teve algumas extensões desse Congresso de Gideões. Não teve esse ano por causa da pandemia, mas acontece todo ano lá em Camboriú, aonde lá os pregadores famosos se reúnem durante uma semana inteira, enfim, os cantores famosos, né? Antigamente era mais, hoje por causa dos escândalos acabou caindo muito. Depois que o pastor lá faleceu, né? Isso, exatamente. E há essas extensões, então cada cidade acabou trazendo uma extensão dos Gideões, porque, veja bem, pregar lá em Gideões dá um up no ministério que absurdo. Você tem agenda para o mês inteiro. E o detalhe, você ganha a tochinha, porque o símbolo dos Gideões desse congresso é uma tocha acesa. E esse mesmo que disse que ele era o melhor pregador do Heliópolis, escute, ele pregou numa dessas extensões e automaticamente colocou o nome lá. Todo banner que ele tiver tem a tochinha. Eita, Jesus. Aí fizeram um congresso, uma festividade, convidaram o mesmo cidadão. Só que esqueceram de colocar a tochinha do lado dele no banner. Meu Deus. Foi o problema. Ele ligou, irmão. Falei, irmão, preguei em Gideões aí. Que era a tocha. Era a tocha. É que nem o outro que quis levar a cadeira embora. É o outro que quis que eu levar a cadeira embora. Então, muito cuidado. Esses elogios, eles têm que vir de terceiros. Essa boa reputação tem que vir de terceiros. Mais 3 minutos nós vamos aí partindo para a parte final. Continuando. Penso e dizem de nós. Eu estou ainda na página 8, tópico 1, moralmente equipados. Deveriam possuir um nível de moralidade acima de qualquer suspeita e, sobretudo, ser conhecido como homem de acentuado interesse humanitário. Precisava ter um bom testemunho entre as pessoas e um caráter irrepreensível. Primeiro, reputação no seio da igreja. Segundo, reputação na família. Terceiro, reputação na sociedade. Não adianta ter uma boa reputação na igreja e em casa ser desconsiderado. Você pode ser um leão na igreja e uma tragédia dentro de casa. Aí está um desequilíbrio. Aliás, há uma máxima entre nós. Você quer conhecer a vida de um obreiro, converse com a esposa dele. E vice-versa. 2. Espiritualmente equipados, cheio do Espírito Santo. Olha só, ser cheio do Espírito Santo requer ser regenerado pelo Espírito. Deveria ter participado da experiência do batismo com o Espírito Santo. Uma pergunta que eu faço aqui: quem dentre nós ainda não é batizado com o Espírito Santo? Levante a mão. Temos 1, 2, 3 pessoas. Graças a Deus, eu fico muito feliz da grande maioria já ter recebido a experiência do batismo com o Espírito Santo, porque o batismo com o Espírito Santo te dá uma capacidade a mais sobre aqueles que ainda não são batizados com o Espírito Santo. Por exemplo, quem é batizado com o Espírito Santo na função de um diácono, ele pode ungir, ele pode orar pelo enfermo. Presbítero, evangelista, é a mesma coisa. Já um obreiro que não recebeu o batismo,
ele ainda não está preparado para ungir alguém. Por isso, da necessidade do batismo com o Espírito Santo. Porque num eventual ou numa eventual manifestação maligna, se uma pessoa que não é batizada com o Espírito Santo for tentar fazer essa expulsão, vai ter problema, tá? Por isso a recomendação de buscar o batismo com o Espírito Santo é muito importante. Precisava ser um homem espiritual dotado de habilidades comuns a um autêntico servo de Deus. A respeito de Estevão, um dos 7 diáconos escolhidos como diáconos, Lucas diz que ele era um homem cheio de fé e que ele era cheio de graça e poder. Fazia prodígios de grandes sinais entre o povo. Olha só, ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo significa ser batizado com o Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo significa ser renovado pelo Espírito Santo, porque há essa necessidade de renovação. Nem sempre a gente está 100%. E eu tenho que ser o primeiro a ligar o botão de alerta. Opa, não estou legal, parei de jejuar, preciso orar mais, tá? Eu tenho que ter esse start. Terceiro, começa a te cobrar. Sim, até porque aquilo que você faz exige. Terceiro, cheio do Espírito do Santo significa produzindo fruto do Espírito. E esse fruto do Espírito aqui, ele é dividido em 9, tá? Veja aí, Gálatas 5:22, aí a gente encerra a aula. Exatamente. É esse aí. Gálatas, capítulo 5, versículo 22, o último texto da noite. Você que está em casa, sempre reforçando, abra sua Bíblia e leiam conosco. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. É o Gálatas, é isso. Essa é a Pagélia que está ouvindo. Vamos lá? Quem pode ler? 5:9? 5:22 de Gálatas. 5:22. O Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas não há lei. Uma pergunta que eu faço, aliás, uma explicação. Não são 9 frutos do Espírito Santo. É um fruto dividido em 9. Porque se eu disser que é 9 frutos do Espírito Santo, olha o que o começo do texto diz: mas o fruto está no singular, o fruto do Espírito é. Aí ele vem dividindo. Quem aqui gosta de mexerica? Tem vários gomos, mas não deixa de ser uma. Sim ou não? Sim. Assim é o Espírito. Agora observe, eu posso ter as 9 virtudes do Espírito Santo, ou do fruto do Espírito Santo, eu posso ter? Então você já voa na asa do Espírito. Se você ama, se você é benigno, se você tem domínio próprio, fé, temperança, glória. Então tá, que eu quero subir com você na glória. É possível ter os 9? As 9 virtudes? É possível. Eu disse. Por que é possível? Veja bem, eu posso não ser benigno, eu posso não ter temperança, eu posso não ter domínio próprio, eu posso não ter fé. Mas qual que é o primeiro ou a primeira virtude do fruto aí? O amor. O amor. Aleluia. Se eu amar, eu consigo as demais coisas. Aleluia. Por quê? Tudo começa pelo amor, irmão. Se eu amo, eu sou benigno. Se eu amo, eu tenho temperança. Se eu amo, eu tenho domínio próprio. Se eu amo, eu tenho fé. Se eu amo, eu tenho longanimidade. Agora, se eu não amar, eu não tenho nada. Eita. É nesse percurso. Mas nesse percurso, você não... E se acontecer a pessoa perder o domínio próprio, quer dizer, não vai lá? Não.
Não, a questão não é essa. A questão, se a pessoa tem o amor de Deus no seu coração, ela jamais perde o domínio próprio. É claro que nós estamos em... Calma. É claro que nós estamos dentro de um sistema humano. Não é que se você amanhã ou depois perder o equilíbrio, você não está amando a Deus. Você é humano. Mas a partir do momento que você perceber esse desequilíbrio, aperta o start em você. Vem o amor e você esquece. Olha só, eu disse aqui semana passada, torno a dizer. Eu ouvi um determinado pastor, que hoje ele dorme no Senhor, que ele disse o seguinte, irmão: se você tem razão, para que discutir? Se você não tem a razão, ou por que discutir? Tá tentando lembrar isso aí em casa. Nossa, eu falei isso com a minha mãe. Não tinha no vídeo eu falar. Amém? Amém. Aula encerrada. Glória a Deus. Deus abençoe você aí de casa, em nome de Jesus. Amém.